tudo bem com vocês? Gente, essa semana a gente está começando aí o nosso capítulo número 6, certo? Do material didático, e a prof vai começar com um assunto um pouquinho diferente do que a gente vem estudando. Então a gente terminou os nossos estudos sobre álgebra, certo? Equações, expressões algébricas, e agora a gente está entrando no quê? Em geometria, tudo bem? Olha lá o assunto que bacana, a gente vai estudar circunferência e ângulos. Vou começar dizendo para vocês que quando a gente estuda circunferência, a gente logo de cara deve diferenciar uma circunferência de um círculo. Prof, são a mesma coisa? Não. Então você vai pegar o seu caderno de matemática, por favor, você vai anotar o título, coloca o cabeçalho como de praxe aqui no colégio, certo? Coloca a data que você está vendo aí no vídeo, tudo bem? Capricha na letra e vamos anotar as informações. Prof, tá então com esse material, qual é o nome? Transferidor. Não, gente, compasso. O compasso é aquele que tem a ponta seca. Lembra, a gente já utilizou para fazer aí os estudos sobre simetria, não é verdade? Então, ele tem a ponta seca, que é aquela ponta que tem o... que espeta o colega. E não é para fazer? Essa aí mesmo. E do outro lado, então, grafite aí do lápis, né? Ou da lapiseira, ou então o material que você estiver utilizando aí, tá legal? Primeira coisa que você vai fazer. 2 círculos ou 2 circunferências? Circunferência. E eu já explico qual que é a diferença, tá? Então vamos começar. O prof vai fazer... Minha borrachinha já furou. Virar ela, pronto. Olha lá. 1, 2. Você aí mede direitinho, por favor, qual é a abertura. E essa abertura a gente vai ver que tem um nome, que são os elementos da circunferência. Faz parte do assunto da nossa aula aí no decorrer dos nossos estudos, tá bom? Bom, então o prof vai explicar assim, olha, quando eu tenho só o contorno, ou seja, só a minha curvinha aqui em branco, como a prof fez, eu tenho uma circunferência. Até aqui eu acho que tá dando legal para entender, né? Quando eu tenho a bordinha, o contorno, porém preenchido, olha lá, tudo isso aqui é preenchido por um determinado material. No caso aqui, a prof está usando o giz. Então eu tenho um círculo. Aí você vai perguntar para mim, prof, todos os elementos que a circunferência tem, o círculo tem também? Não. E é aí que a gente vai identificar ao longo dos nossos estudos quem são esses elementos. Vou dar um exemplo para vocês. A prof está aqui com lixo, certo? Se você olhar aqui a boca do lixo, você vai ver que a gente só tem o quê? O contorno. Então, a parte de cima do material que eu estou segurando, ele é um círculo ou uma circunferência? Uma circunferência. Olha o fundo do lixo. Tem um material que preenche o fundo aqui, certo? Ele é um círculo ou é uma circunferência? Um círculo, porque há espaço preenchido. Vamos pensar num copo? Tem lá o copo, você coloca a água, a parte de cima, a gente chama de boca do copo, não é assim? Então a boca do copo é um círculo ou é uma circunferência? É uma circunferência, porque tem, até porque a água tem que entrar, não é verdade? Se fosse ali fechadinho, não teria como. Vira o copo, assim, de boca para baixo. A gente tem o fundo do copo, certo? O fundo do copo é círculo ou é circunferência? Círculo, porque ele tem um material, no caso o vidro, que preenche o espaço do contorno, certo? Porém, pessoal, esses dois elementos, esses dois polígonos, não, o polígono é feito por segmentos de reta. Aqui são figuras planas apenas, tá bom? Essas duas figuras, elas se diferenciam um pouquinho quanto aos elementos quando a gente estuda justamente o interior, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Os elementos, você vai pegar aí uma cor diferente. Pode ser lápis de cor, não tem problema. As duas imagens aqui vão ter os mesmos elementos a princípio, tá? Então, o primeiro elemento, ó, o centro. Vocês perceberam que para prof desenhar as duas imagens, eu primeiro centralizei o compasso, certo? Então, esse pontinho interior, ó, ele é dito centro. Percebem vocês aqui que as duas possuem, até porque senão eu não ia conseguir desenhar as duas, certo? O centro é um ponto, e na matemática os pontos são representados por letra maiúscula do nosso alfabeto. Então vamos colocar lá.
também tem nome. Se eu abro demais, eu aumentei o raio. Se eu fecho, eu diminuí o raio. Então, o raio determina a distância do centro da circunferência até o contorno, até a borda, certo? Então, onde é que está esse raio? Vamos usar uma cor diferente aqui? Vamos pegar o verde? Olha que bacana. Raio, a distância formada entre o centro e os pontos que pertencem à circunferência ou ao círculo, porque o círculo também tem raio. Vou fazer o raio em lugar diferente, olha lá. Aqui são os pontinhos. Então, essa distância do centro da circunferência até a borda, desculpa, do círculo no caso, até a borda é chamada de raio. Muito bem, anota então de cor diferente para ficar bem bonito e destacado no seu caderno, tá bom? Prof, o raio também pode ser utilizado na letrinha para dar nome? Pode sim, porque o raio é um segmento de reta, é só um pedacinho, certo? E a gente viu que um pedacinho de reta tem como nome, ou seja, ele é nomeado como uma letrinha minúscula. Eu vou chamar esse aqui de R, por exemplo, então vejam vocês, o raio R, e para não mudar a letrinha, eu vou chamar esse de R'. Pronto, usei a mesma letra, mas diferenciei aí a nomenclatura de cada um dos raios pertencentes tanto à circunferência quanto ao círculo. Até aqui tá tudo bem? Acabou os elementos? Tem mais um, que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Quem é? Vocês se lembram? É o diâmetro. Quem é diâmetro, prof? O diâmetro, pessoal, o prof vai fazer agora de amarelo, tá? O diâmetro, ele é a junção de dois raios subsequentes. Nossa, que difícil. Não é. Olha só, quando eu tenho um raio mais um raio, veja que está um logo em seguida do outro, certo? Eu tenho a soma de dois raios. Percebam vocês que eles têm que ser raios subsequentes, um logo após o outro, tá? Então a junção deles é chamada... Opa, deixa eu escrever aqui embaixo, ó. Não vai pegar bem em cima do nosso centro. É chamado de diâmetro. Certo? Até aqui tá dando para entender? Prof, ó, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, vou fazer bem aqui assim, de qualquer jeito, só para explicar, tá? Vamos supor que a gente tenha lá uma circunferência, achei o centro, determinei um raio, determinei outro raio. Eu tenho diâmetro? Não. Isso não funciona, tá? O que funciona? Para ser diâmetro, a gente precisa ter raios subsequentes, um em seguida do outro, certo? Então, nesse caso, ó, eu acabei de construir o meu diâmetro. Aí você vai pensar assim, prof, no começo da aula você comentou conosco que tanto o círculo quanto a circunferência têm os mesmos elementos. E tem, são três. Vamos recordar, centro, raio, diâmetro. Perfeito. Qual é o elemento agora que pertence a um e não pertence ao outro? Então, muito bem. Na circunferência, queridos, eu consigo calcular o comprimento, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Se nós tivéssemos em mãos uma régua, tá? E eu fosse calcular o comprimento, todo o contorno aqui da minha circunferência, como é que seria isso? Aí você vai falar, impossível. Exatamente. Porque ao colocar, ó, a gente pode fazer aqui um exemplo bem tranquilo no nosso compasso. Ao colocar o compasso, se ele tivesse graduado, né, se ele tivesse marquinhas aí de comprimento, eu não conseguiria medir. Perfeito? Porque, olha, eu medi a parte de baixo, mas e a parte de cima do meu lixo? Ficou sem informação. Ok, então como a gente faz isso? A gente dispõe de um material flexível, certo? Linha, barbante, lã. Eu já vi na sala de aula, tem gente que faz até com cabelo, gente. E funciona, dá certo, tá? Então a ideia é que você pegue esse material flexível, que você contorne, o que vai fazer e vai cortar aqui só pra ficar... Às vezes não dá certo, né? Vocês viram. Só pro lado. Estão vendo aí no vídeo? Veja assim, ó. Deixa só pra arrumar aqui pra eu poder cortar depois, tá bom? Olha lá. Então eu dei a volta, dei o contorno aqui do meu material, certo? Agora eu vou utilizar a tesoura. Às vezes a tesoura também não ajuda, tá? Pode acontecer nas melhores famílias. Pronto. E olha lá. O que eu tenho, então, depois de
esticado é o comprimento da minha circunferência. Prof, mas eu ainda não sei quanto tem esse pedaço de lã que você fez. Fácil, porque agora você vai lá na sua régua, você estica ele na régua e começa a contar em metros, em centímetros, em quilômetros, se for uma praça circular, não é verdade? Se for aí uma roda gigante, então muito maior, né? Só que tem um detalhe, gente. É inviável, vocês concordam? Eu consigo fazer, sim, o cálculo do comprimento da borda desta circunferência quando eu tenho um lixo, quando eu tenho um copo, mas se eu tiver algum objeto, algum material muito grande. Vou explicar para vocês. Você vai lá no shopping, certo? Você tem aquelas colunas imensas que sustentam a estrutura do shopping. Você vai pegar um barbante, uma lã? Um engenheiro não faz isso. Ele precisa de uma fórmula matemática que determina o comprimento sem ele precisar pôr a mão na massa. Tudo bem? Então, vamos ver que fórmula que é essa. A gente chama o comprimento de C, por que será? Porque começa com C, não é mesmo? E diz assim, olha, o comprimento é dado pela fórmula 2 πr. Aí você vai falar para a prof assim, prof, quem são esses valores, esses números, essas informações? Então vamos lá. O C é comprimento. O sinal de igual é sinal de igual mesmo. O 2, eu já explico. O π é uma letra grega que representa um valor fixo. E eu já explico como é que a gente chega nele. Então vou fazer aqui, ó. Onde o meu π é igual a 3,14 aproximadamente. Então aquele 3,14 que vocês escutam em alguns momentos da vida de vocês aí, nada mais é do que uma incógnita, desculpe, um valor fixo, um valor fixo que a gente usa para calcular o comprimento de uma circunferência. Tudo bem? E quem que é o R? O raio. A gente até tinha chamado aqui, né, o R de raio, certo? Então, o comprimento de uma circunferência é dado por uma fórmula. Agora vamos vir para o nosso círculo. O círculo tem também comprimento? Tem. Olha, vamos pensar aqui. Deixa eu pegar esse material que fica mais fácil do que o lixo, tá bom? Então vamos pensar assim, queridos. Isso aqui, ó, se estivesse todinho fechado, seria um círculo. Eu consigo calcular o comprimento segurando um pedacinho do material flexível aí para dar a volta, o contorno. Consigo, vai me dar trabalho esse aqui, mas eu consigo, né? Vou colocando durex, não sei, vou inventando aí uma possibilidade, mas eu consigo fazer o contorno, esticar esse meu material flexível, a linha, o barbante, e consigo calcular o contorno. Só que mais, além do comprimento do meu contorno, eu consigo calcular a área. O que é a área? O recheio. Justamente o que eu pintei de rosa. Eu tenho área aqui na circunferência? Não, porque é vazado. Como é que eu vou calcular a área do lixo se eu não tenho material interno? Se eu não tenho recheio? Então a gente não consegue calcular área para a circunferência. É aí que ela se diferencia. Tá legal? Vamos ver como é que a gente calcula então essa área? A área da circunferência, olha o Czinho lá, é o índice, é aquilo que a gente determina qual é a figura que a gente está calculando, é igual a π vezes o R elevado ao quadrado. Quem que é R? Raio. Quem é π? 3,14 aproximadamente. Π é um número infinito, tá? É 3,14, 15, 7, 8 e aí vai, eu já nem me lembro mais o resto, até porque é infinito, né? Não tem como decorar. Mas há materiais didáticos que vão dizer assim para você, sétimo ano, você pode utilizar o π como 3,14 ou 3,1 ou ainda 3. Só que isso vem escrito no exercício, não fiquem preocupados. Quem é esse π então? Vou explicar. Lembra que para calcular o comprimento da minha circunferência eu contornei? Lembram disso? Vamos voltar aqui na explicação. Quer ver que agora não vai dar certo? Tem que dar, né? Acabei de cortar. Olha, perfeito. Difícil de segurar, mas tudo bem. Calculei lá o comprimento, tá? O π é um valor fixo, então, infinito, que é determinado pela divisão do comprimento, do contorno, ou seja, deste valor aqui, pelo diâmetro da circunferência dada. Quem é diâmetro? Olha, eu vou mostrar para vocês, veja se vocês conseguem ver no vídeo. O diâmetro não é dois raios consecutivos? Um depois do outro, então o diâmetro é a reta que faz 180 graus, certo? Olha lá, deixa eu mostrar novamente.
o diâmetro que faz 180 graus com quem? Com o centro da circunferência. Então, aí a gente determina o valor de π. E essa semana a prof vai gravar uns vídeos, certo? Justamente para mostrar como é que a gente faz isso, como é que eu determino esse 3,14. Tá legal? Ok, vamos mudar de assunto então? A prof disse que a gente ia estudar um pouquinho da circunferência e um pouquinho de ângulos. Aí vocês vão falar de novo, a gente vai voltar em equação? Sim, a gente vai voltar em equação. Mas fiquem tranquilos, que essas equações são bem mais fáceis de serem resolvidas, tá bom? Então, vamos lá. Saímos então da nossa geometria e agora a gente vai fazer algo bem amplo. A gente vai juntar geometria e álgebra, certo? Vocês estudaram ao longo aí da vida escolar de vocês que um ângulo nada mais é do que a abertura, certo? Entre duas semirretas. Então, uma semirreta, outra semirreta. Essa abertura determina um ângulo. Aqui, nesse momento, nós vamos estudar 3 ângulos específicos, com cada um com seu nomezinho, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então, eu preciso que agora vocês façam assim, ó. Exemplos, põe aí no caderno bem bonito, de 3 ângulos, tá? Então, primeiro, a gente vai estudar um ângulo que ele é formado por 2 segmentos de retas, porém, ele é um ângulo de 90 graus, certo? Aí você vai falar, o que isso tem a ver com equação, prof? Já explico para você. Vamos para o segundo? Lembrando que essas retas, elas continuam, né? Então é necessário a gente colocar. Você vai até falar assim, nossa, lembra eixo do plano cartesiano? Isso mesmo, só que não é com esse intuito que a gente vai estudar aqui. Vamos para o próximo? O próximo, ele é um ângulo de 180 graus. Ó, o centro, então 180 graus. Tudo bem? Metade de uma circunferência ou círculo? Circunferência. Eu só tenho contorno, eu não preenchi. Concorda comigo? Então eu tenho uma semicircunferência. Só a parte de cima ou só a parte de baixo. O próximo que a gente vai se dedicar essa semana são os ângulos formados por 2 retas que se cruzam, tá? E elas continuam lá no infinito. Porém, a gente não vai estudar qualquer ângulo dessa reta. A gente vai estudar 2 específicos. Aqueles que estão um em frente ao outro. E a matemática tem um nome bem bonito para eles. Tá legal? Bom, prof, o que isso tem a ver então com o nosso estudo com a equação? Vamos lá. A gente vai ver que ao longo dos nossos estudos da semana, que um ângulo que possui 90 graus é conhecido como complementar. Complementar. Quando? Quando eu escolho uma outra reta que divide o meu ângulo de 90 graus em 2 ângulos. Prof, cadê a equação? Aqui, ó. Eu não sei quanto vale esse ângulo, tudo bem? Vou chamar ele aqui de x mais 2, por exemplo. Certo? Eu sei quanto vale esse? Não. Eu tracei uma reta para dividir esse ângulo de 90 em 2, mas eu não sei quanto ele vale. Sei lá, vou dizer que ele vale aqui, então, deixa eu ver. Vamos inventar um bem na hora aqui? 2x. Pronto. Perfeito? Perfeito. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor de x? Aí vocês vão falar assim, prof, se é uma equação, eu preciso ter o segundo membro da minha equação, senão eu não consigo resolver. Ah, muito bem pensado. Só que é o seguinte, ó, para eu determinar o segundo membro, eu tenho que lembrar dessa palavrinha aqui, complementar. Sabe por quê? Porque os ângulos complementares somam 90 graus. Então eu já consigo escrever uma equação. Vou escrever aqui embaixo, ó. O que eu falei? Somam 90 graus. Então vejam, vocês têm 2x mais x mais 2, aprofundando x, igual eu conversei com vocês lá de novo, ó. Mais x mais 2, e eu sei que o resultado disso tem que ser 90 graus. Perceberam o uso da equação, então, com geometria? Envolvemos tudo agora, né? Geometria e álgebra, certo? E esse aqui? Ah, eu lembro que você falou que era 180. Perfeito, mas ele também tem um nome. São queridos, ângulos que se juntam são ditos suplementares quando a soma desses dois correspondem a 180 graus. Então, vamos supor, como nós fizemos ali na primeira situação, vamos supor que a gente dividiu
olha lá, esse ângulo de 180 graus em 2. Então eu posso dizer que esse cidadão aqui, ó, que eu pintei de azul, é suplemento do outro ângulo. Ele completa, percebem? Ele finaliza os 180 graus. Vamos pôr valor aleatório aí? Vamos colocar assim então, ó. Este é x sobre 2 mais 10. Pode ser? Esse cara aqui a gente vai dizer que ele é só 110. Perfeito? Perfeito. E aí eu pergunto para vocês, cadê então a minha equação relacionada à abertura desses ângulos? Então vamos escrever ela aqui, ó. X sobre 2 mais 10 mais 110, porque é a soma, lembra? Eu estou juntando esses ângulos e posso afirmar que correspondem a 180 graus. Ah, sétimo ano. Aí você vai olhar para mim e vai falar, como é que eu não vou confundir isso? Como é que eu não vou falar que suplementar é igual a 90, ou então que complementar não é 90, é 180? É... Bom, tem dica, tem truque. Vamos pensar aqui comigo, olha. 90 graus, a gente não começa escrevendo complementar? Olha que bacana o truque, então. Vamos pegar um rosa aqui para dar um destacation aqui, ó. Complementar, olha lá, 90 graus. Então já não tem como eu errar. Todas as vezes que a gente falar em ângulo complementar, eu vou falar de ângulos que somados correspondem a 90 graus. Tem para suplementar? Tem, gente, é maravilhoso, olha. Deixa eu ver se eu... Ah, é assim, pronto. Suplementar. Pronto, já lembrei. Suplementar não corresponde a 180? Não é a soma de dois ângulos? Finaliza no 180 graus? Dá uma olhadinha, ó. Olha lá, 180 graus. Então, o início de cada uma das palavras é uma forma que a gente tem aí da gente memorizar o valor de cada um deles. Certo? É claro que essa semana a gente vai resolver muitos, então vai ficar ainda mais fácil de você entender o conteúdo, tá bom? Vamos para o nosso último. O último tem um nome bem específico, que a gente vai trocar de lado aqui para que todo mundo consiga ver, tá bom? Chama-se ângulo oposto pelo vértice. Aí você vai lembrar de vértice, que são os pontinhos que nós estudamos no início do bimestre, tá? Então, olha aqui um pontinho. O vértice é o encontro de duas retas. Aqui, eu não preciso dar nome para ele, tá legal? Porque não é ele que eu estou estudando, são os ângulos que ele forma. E ele forma quatro ângulos. Vamos colocar os númerozinhos, ó. Primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, ângulos que possuem retas que se cruzam determina ali 4 ângulos, tá legal? O vértice determina 4 ângulos. Porém, a gente vai estudar só um, aquele que é oposto pelo vértice. A palavra oposto, sétimo ano, significa o quê? Contrário, não é? Quando você é oposto a alguma ideia, é porque você não concorda, você está divergindo, entende? Batendo de frente. Então, isso significa aqui, ó, que a palavra oposto é bem isso. Você tem um ângulo na frente do outro. E ângulos que estão frente a frente são ditos iguais. A abertura deles é igual. Então, vamos pensar usando, então, o prof vai apagar aqui, ó, só para ficar fácil de eu fazer o registro, tá bom? Vamos pensar que esse carinha aqui vale 2x. Feito? Vamos pensar que esse cara aqui vale 50. E a minha pergunta é, como é que eu monto essa equação? Porque aqui a gente tinha a soma que correspondia ao valor dado, né? 90, 180. Ali eu não tenho. Prof, mas você acabou de dizer que o vértice significa igualdade. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, possuem a mesma medida. Então vamos montar aqui a equação. Olha lá. 2x é igual a 50. Perfeito, a equação está montada. A gente isola a incógnita, que é o x, não é? Um valor desconhecido que a gente vem estudando aí e determina quanto ele vale para saber que ele multiplicado por 2 é justamente os 50. Aqui ele tá fácil, né? Vai dar 25. Olha só, tô com uma tesoura, certo? A tesoura é um excelente exemplo para a gente entender o que são esses ângulos opostos pelo vértice. Vocês perceberam que ficar falando oposto pelo vértice dá trabalho? É longo?
né? A gente até se enrola. Vem a matemática com os seus símbolos e diz assim, vamos abreviar isso. O oposto pelo vértice, então, nada mais é do que OPV. Tudo bem? Então, todas as vezes que a gente falar em OPV, a gente vai estar falando daquela situação de ângulos que são opostos pelo vértice. Vamos pensar que o pontinho da minha tesoura aqui, ó, representa o vértice. Isso significa que esse ângulo, embora não pareça, tem a mesma medida que esse ângulo do lado de cá, porque está um em frente. Então, pessoal, assim, olha, significa, se eu pegar minha tesoura como exemplo, o pontinho aqui, estão vendo? O parafusinho aqui no meio é o nosso vértice. E os ângulos que estão um em frente ao outro são exatamente iguais. Você vai pensar assim, prof, não é. Gente, é. Por isso que a matemática existe, para provar aquilo que às vezes é impossível, não é mesmo? Agora eu vou segurar ela por aqui, só para mostrar para vocês que o ângulo formado em cima, em frente ao ângulo de baixo, também são OPV. Tá legal? E é esse estudo, então, que a gente vai fazer essa semana. Diferenciar os elementos do círculo e da circunferência, trabalhar cada um deles individual, em situações, problemas também, que ocorrem aí no nosso dia a dia, mesmo a gente não percebendo. O estudo individual dos complementares, suplementares e OPV, os ângulos opostos pelo vértice. Então, ó, beijo da prof e até essa semana.